Eu devo muito ao meu pai, né? Por causa disso. Eu acho que ele é o grande culpado de tudo, né? Acho que eu tenho muito que agradecer a ele. E também a minha mãe e a minha avó, que depois, vendo, né? Eles sempre acompanham as minhas loucuras, assim. Isso é um fato. Sempre foi assim, sempre será assim. E elas depois me ajudaram a ir comprando edições e tudo mais. Mas tudo começou com meu pai. E aí, né, tem alguns pontos engraçados, porque que eu, pelo menos, acho engraçado assim da minha história, né? Mas o meu pai, eu lembro, eu era muito nova, assim, e eu lembro do meu pai colocar um dia em casa um VHS de As Duas Torres. Então, o meu primeiro contato com o Tolkien foi com As Duas Torres, não foi nem com a Sociedade do Anel. E aí, eu lembro que eu fiquei apavorada, eu achei horrível. Eu achei, assim, por conta do Gollum. Eu tinha pavor daquela criatura asquerosa, que na minha mente era, assim, um terror supremo, né, do que eu estava assistindo ali, e eu demorei muito, assim, eu lembro de meu pai colocar uma vez, aí no outro dia colocava de novo, aí depois uma outra vez, e eu resistindo ali, né, não quero ver isso, até que um dia, eu não me lembro quando, eu fui. E aí o negócio degringolou completamente, porque eu me apaixonei por aquele universo. Mas mais do que isso, naquela época, eu fiquei muito deslumbrada, principalmente com um personagem específico, que foi o que, de fato, assim, me fez fincar as minhas raízes, né, nesse universo, que é o Legolas. Porque na época, eu fazia algo engraçado que eu vou contar, mas na época eu não sabia se eu queria ser ele, porque eu pedia para minha avó fazer o penteado dele, né? Então ela fazia as trancinhas, ou se eu queria ter ele, porque era um personagem muito bonito, né? Era encantador, um elfo, assim, maravilhoso de assistir naquele cenário tão bonito. E o que eu fazia, né? Eu pedia para minha avó fazer as tranças dele, botava o VHS alugado, né, para rodar ali na televisão, e eu encenava o filme enquanto o filme estava passando. Então, assim, até hoje eu sei, quando eu coloco o filme para assistir, é até insuportável assistir do meu lado. Assim. O meu marido, por exemplo, ele fala assim, pelo amor de Deus, você não precisa falar todas as frases do filme, você não precisa. Porque foi o meu primeiro contato, então tudo que eu pude pegar dali, eu peguei e fui, né, assistia direto, aí depois fui assistir a Sociedade do Anel, Retorno do Rei, a gente gravou no VHS, então eu tinha as minhas próprias fitas, né, não originais, assim, quando passava na televisão gravava, então eu tinha, e assistia sempre, e aí em 2012, em 2008, que eu tinha 12 anos, eu fui ler os livros. E aí eu achei insuportável. Eu achei insuportável o início. Eu não conseguia passar do prólogo, que fala sobre os hobbits, enfim, né, quem são, o que fazem, onde habitam, como chegaram até o que hoje, o que né, depois veio a ser o condado, e eu não conseguia passar. Até que um dia também, da mesma forma que foi com o filme, eu sou uma pessoa persistente, como você pode ver, eu consegui, né, seguir em frente. E aí eu li, e aí, né, criei uma dor de cabeça para todo mundo, porque eu fiquei ainda mais obcecada pelo universo, assim, é realmente uma coisa única, diferente de tudo que a gente vê, né? E aí que começou também após eu ler, né, o livro, o Senhor dos Anéis, eu fui ler o Hobbit, fui ler o Silmarillion, e quando eu criei um Instagram, eu já tinha alguns livros, né, as versões antigas da Martins Fontes, eu me deparei com a HarperCollins, com as edições da HarperCollins Brasil, que são as edições atuais,
E aí comecei a fazer a minha coleção, né, que está aqui, né? Acho que só dá para ver essa pequena partezinha aqui, mas comecei a colecionar todos esses livros que eu tenho hoje e tentando adquirir aí os novos, né, que vão saindo por conta, né, da beleza, da qualidade, da tradução, enfim. E foi a união dessas duas coisas, a minha porta de entrada e o que me fez, assim, manter, né? Também tem a curiosidade, é muita informação, é muito nome, são muitos lugares, e aí você quer fazer ligações, e você quer entendendo a fundo as coisas, né? Sim. E aí foi basicamente assim que eu criei o meu laço com o Tolkien.